Chuck, Vitor e André Elson, da Escola de Oceanografia lá da Universidade de Washington. O Nils tem trabalhado bastante na Amazonas, né? O Nils hoje coordena o laboratório de geologia, geomorfologia lá da costeira da Universidade do Pará, lá em Bragança. E foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências entre 2014 e 2018. Tem, assim, perto de 60 artigos publicados em revistas indexadas. Já orientou cerca de 30 profissionais distribuídos entre mestres, doutores e supervisão de pós-doc. E atualmente é membro do CA de Oceanografia, do CNPq e do CA de Biodiversidade da CAPES. Então, e fora isso, o Nils tem colaborado com os projetos que a gente tem desenvolvido lá em cooperação com ele, lá na Foz do Amazonas e nos manguezais lá de Bragança. Coordena o PELD, né? Do qual eu tenho o prazer de ser coordenador com ele. E, enfim, a gente tem investido muito naquela região, no Pedro, que está fazendo pós-doc, a Luísa e a Ashley fazendo o doutorado. E a nossa ideia é que essa cooperação se transforme também numa mobilidade entre nossas instituições, a UENF e a Universidade do Pará, em especial, obviamente, a Universidade de Bragança, né, onde está o Nils. Né? Então, o Nils está essa semana, pouco mais de uma semana, junto com o pessoal do grupo dele, colaborando também para a gente continuar aí estudando Paraíba e entendendo os processos que têm ocorrido aí nessa região, na interface entre o continente e o oceano. Então, agradeço, senhores, pela disponibilidade da seminário para a gente, e depois do seminário a gente conversar um pouco. Talvez eu me estenda um pouco, vou tentar acabar em 45, 50 minutos. Muito obrigado, professor Carlão, né, pela introdução, pelo convite, é uma satisfação, né? E como o nome já diz, é um seminário, né? Então eu tentei fazer uma linguagem, já que no caso o foco aqui é mais biológico, eu diria, ecológico, né? E o meu enfoque é mais oceanográfico e geológico. Então eu quis trazer um pouco do meu ponto de vista do que é um delta, do que é um estuário, para ajudar vocês a entenderem melhor também o ambiente local aqui e usar então nossos exemplos lá do Pará, né, como contraponto, eu diria, né? Então o título foi esse aqui: Estuários versus Deltas, uma perspectiva oceanográfica comparativa do Rio Amazonas, do Rio Caeté. Como o professor Carlão falou, a gente tem trabalhado bastante juntos. O Rio Caeté, assim como aqui o Rio Paraíba, né, essa área costeira do Rio Paraíba é uma espécie de laboratório de campo de vocês, né? O Rio Caeté é para a gente, a cidade de Bragança, onde fica o campus de Bragança da UFPA, onde eu trabalho, é nas margens do Rio Caeté, e ele é o nosso laboratório natural também. E claro, comparando então aqui com o Rio Paraíba do Sul. Essa aqui é uma foto minha com o Carlão, né? Acho que foi a primeira vez que ele fosse para lá para trabalhar comigo, pelo menos, né? Foi em 2017, faz 5 anos, mais ou menos. A gente já estava trabalhando junto, acho que desde 2014, 2013, por aí, né? O estudo dos recifes, mas o Bragança, essa foi a nossa primeira parceria. E como o Carlão disse, eu espero que continue, né? Inclusive, pretendo no futuro próximo também mandar alunos para cá. Espero que iniciativas como o Procad voltem a funcionar, né? Bom, então, sendo bem generalista, bem introdutório a esse assunto, né? Isso aqui é de conhecimento geral, claro, né? O que é a zona costeira? A zona costeira é a transição, né?
entre continente e oceano, como o Carlão mesmo falou, né? E ela é naturalmente muito dinâmica, ela se muda muito porque ela está sujeita a fatores continentais e a fatores oceânicos, né? Tudo que acontece no continente afeta a zona costeira, tudo que ocorre no oceano afeta a zona costeira. Isso faz com que ela seja naturalmente dinâmica, inclusive vulnerável, né, em vários aspectos. Do ponto de vista mais geológico, né, uma coisa que é importante para a gente, né, também do ponto de vista biogeoquímico e ecológico, mas pensando na parte mesmo inorgânica, né, a gente tem que o transporte dos materiais que são produzidos, por exemplo, pelo intemperismo das rochas no continente, é transportado em direção aos oceanos, que são as grandes bacias sedimentares, né? Em grande parte, esse material é depositado provisoriamente, temporariamente na zona costeira, e o principal agente desse transporte são os rios, né? Então é por isso que a gente estuda tanto os rios, eles são os maiores transportadores, vamos dizer assim, de materiais para os oceanos, né? E do ponto de vista mais geológico e oceanográfico, como eu falei, essa configuração, como que essa zona costeira vai ser, né, a gente pode simplificar, é o que eu uso mais na minha aula, né, dou aula também muito para biólogos, engenheiros de pesca, oceanógrafos, lá na minha faculdade, na minha universidade. Eu costumo dividir didaticamente em 5 grandes aspectos que vão controlar o aspecto, a geomorfologia, por exemplo, da zona costeira. A configuração geológica inicial, pensando nas rochas, nas montanhas, né, nas placas tectônicas, o clima, o suprimento de sedimentos, que por sua vez depende das outras duas coisas, né, configuração geológica e clima, as variações do nível do mar. No tempo geológico, o nível do mar nunca está estável, né, ele está sempre subindo ou descendo, mais rápido ou mais lentamente, mas dificilmente o nível do mar fica estável por muito tempo. E se a gente pensar numa escala de tempo mais curta, né, meses, anos, né, essa zona costeira muda muito por conta da dinâmica costeira e formato, o aspecto geomorfológico dela vai depender muito da dinâmica costeira em termos de ondas, marés, a força do rio, os ventos, né. Então, como eu estava falando, o sedimento é produzido por intemperismo. Quando as rochas são expostas no continente, é transportado para a zona costeira. Em grande parte, esse transporte é feito pelos rios. Os rios, a gente tem uma bacia de drenagem, né? Tem uma bacia hidrográfica, bacia de drenagem, como preferir chamar, né? Esse material, então, é transportado pela bacia, pelos rios, em direção à zona costeira, onde normalmente esse material se acumula por diferentes escalas de tempo, pode parar no oceano profundo, mas normalmente as maiores espessuras de sedimento depositadas, elas estão na região costeira, né? No mar profundo a gente tem às vezes dezenas ou centenas de metros de sedimento, né? E na altura da zona costeira, plataforma continental, a gente chega a ter 3, 4, 5 mil metros de sedimento depositado. Então, vindo já mais para essa questão de delta ou estuário, né, estou enfatizando a questão dos rios, porque quando um rio chega no mar, né, é natural que, tirando áreas onde a gente tenha grandes lagos, né, mares internos, mas tirando esses casos, os rios correm para o mar, estão levando a água basicamente para o mar, né? E quando esse rio chega no mar, ele pode formar, do ponto de vista geológico, 2 tipos de ambiente, né, que na geologia e também em parte na oceanografia, a gente pode fazer um paralelo, o que na ecologia uma pessoa chamaria de um ecossistema, um bioma, a gente chama de um ambiente sedimentar, né? Então, em geologia, por exemplo, quando o rio chega no mar, ele vai formar ou um delta ou um estuário. Isso se confunde, né, você já deve ter ouvido falar como se um delta tivesse um estuário, como se o estuário tivesse um delta. Mas em geologia isso é um pouco separado, porque a gente avalia o ambiente como um ambiente deposicional, um ambiente sedimentar. Eu vou falar mais adiante melhor sobre isso, né? Mas assim, didaticamente, o que eu costumo dizer é mais ou menos isso aqui para os meus alunos de graduação, né? Bom,
que diferencia basicamente um delta de um estuário? É como se fosse, como está escrito aí, no caso de um delta, a gente tem um rio entrando, avançando para dentro do mar, né? No caso do estuário, é o contrário, a gente tem o mar, a força marinha, avançando para dentro do vale fluvial. Né? Por que ocorre um caso ou no outro? Né? A gente tem o rio, que tem uma vazão, uma descarga líquida, tem uma quantidade de sedimento que ele carrega, que é a descarga sólida, e no mar a gente tem correntes de maré, por exemplo, a gente tem ondas, né? E dependendo desse balanço entre a força do rio, a quantidade de sedimento que o rio carrega, em comparação às forças marinhas, ele vai então formar um delta, vamos dizer assim, quando o rio vence esse balanço, né? E ele forma um estuário quando o mar vence esse balanço. Como eu falei, isso é uma simplificação, né? Claro que isso não é tão simples assim. O que determina a quantidade de sedimento de um rio, a quantidade de água de um rio? Né? Uma das principais coisas, né, como vocês devem saber, é a quantidade de chuva. Claro, quanto mais chuva, mais poderoso, vamos dizer assim, seria esse rio. Né? Aqui são dados de precipitação, como você sabe, na faixa equatorial, né, é onde a gente tem maiores precipitações anuais, varia de continente para continente, isso não é homogêneo, né? Na Ásia, aqui, a região austral, asiática, tem bastante chuva, assim como a região, por exemplo, amazônica. Na África, por exemplo, já não é tão úmido assim mesmo no Equador. Né? Isso depende dos padrões, né, de circulação atmosférica, que não cabe a gente discutir aqui agora, né, mas só para lembrar isso. Outra coisa que é importante, né, porque existe uma espécie de demanda hídrica natural do ambiente, né? Que pode ser resumida aqui como potencial de evapotranspiração. Né? Então, nem toda chuva que cai vai ir diretamente para o rio, ela é consumida pela vegetação, percola no solo. Né? Isso depende de uma série de fatores, né? Mas, por exemplo, na África também o potencial de evapotranspiração é bem maior que em vários outros lugares, né? Que explica por que lá é mais seco também, mesmo na região equatorial. Não depende só da chuva, depende também, quando a gente pensa no sedimento, né? Depende, por exemplo, da temperatura, porque quanto mais quente for, mais intenso quente e úmido, né? Mais intenso é o intemperismo e mais sedimento eu vou produzir. Não depende só disso, depende ainda também da geologia, como eu estava falando, da configuração geológica. A Terra, né, não é uma superfície lisa, né? A gente tem montanhas, continentes, oceanos, né? Então, um aspecto importante é que é importante lembrar, né, é uma coisa que não é claro de primeira para a maioria das pessoas, é que não necessariamente o volume de água é o maior responsável pela quantidade de sedimento que esse rio vai carregar. O maior responsável é a velocidade que a água flui. E a velocidade depende principalmente da declividade. Né? Então, o transporte de sedimentos ele aumenta exponencialmente com a velocidade, que por sua vez depende da declividade. Por isso que a geologia, a configuração geológica é importante também para o transporte dos rios. Né? Áreas, por exemplo, como a bacia amazônica, que é extremamente plana, os rios fluem com baixa velocidade e tem uma capacidade de transporte relativamente pequena. Na Ásia, aqui, por exemplo, por causa do platô do Tibete, né, entre outras características, mas muito por causa da topografia, os rios que descem, né, esse platô em direção ao Oceano Índico, por exemplo, ou ao Pacífico, em alguns casos, né, eles têm uma grande capacidade de transportar sedimentos. Eu faço até essa analogia lá nas minhas aulas, né, imaginando que, por exemplo, se a superfície não tivesse geologia, não tivesse tectônica de placas, não tivesse montanha, né, soerguimento, subsidência, erosão, se a superfície fosse lisa, a gente podia imaginar que a drenagem seria mais ou menos assim, equidistante de cada oceano, né? Uma parte aqui, essa parte
oeste drenaria para o Pacífico, essa parte leste drenaria para o Atlântico, essa parte norte drenaria mais para o Atlântico Norte, né? Desculpa. Só que não é assim, a gente tem uma geologia, a gente tem uma topografia, né? Então, as bacias de drenagem, a declividade, a velocidade da água dos rios, o tamanho das bacias de drenagem vai ser muito controlado por isso aqui, né? Por exemplo, uma característica fundamental aqui na América do Sul é a presença dos Andes, né? Por isso que a água flui basicamente quase toda para o Atlântico, né? E quase nada para o Pacífico, né? Por isso que a bacia amazônica, que é o que está iluminado aqui, né? A bacia amazônica é tão grande porque o maior divisor de águas, que é o Andes, os Andes, né? Aqui, está na beiradinha, que tudo drena, na verdade, para cá, né? Lembrando que é uma região equatorial, né? Então chove bastante, a bacia de drenagem é grande e chove bastante. Chove bastante, peguei desse livro aqui, né? Isso aqui para destacar também. Chove muito, a bacia é muito grande e é por isso que o Amazonas ele não é grande, ele é muito grande, né? Ele é muito maior do que qualquer outro rio do mundo em termos de bacia de drenagem e volume de água, que é o que está comparado aqui, ó. A área da bacia de drenagem, descarga líquida, né? Descarga de água média anual. Aí, como está escrito aqui nesse livro, o rio Amazonas tem uma descarga de água, né, que é maior que os outros 7 maiores rios do mundo juntos, né? O Amazonas está aqui, os outros maiores, Congo, Orinoco, Mississippi, Nilo, eu tenho que somar os outros 7 para chegar próximo do volume de água do Amazonas, né? Mas, por exemplo, isso aqui é um gráfico onde está mostrando a descarga média de sedimentos para o oceano de cada região. Aqui é basicamente o Amazonas, né? Mas a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a Indochina, o Sudoeste Asiático, né? Tem uma descarga de sedimentos muito maior, proporcionalmente, né, do que o Amazonas. Claro, aqui a gente está falando de um sistema único, aqui a gente está falando de vários rios, né? Mas, mesmo assim, isoladamente, o Amazonas ainda é, ou é hoje, a maior descarga de sedimentos individual também para o oceano. Mas ele, apesar de ter muita água, né, ele não tem tanto sedimento assim por uma série de fatores, por exemplo, como eu falei, por conta disso aqui. Olha como é a topografia. A gente tem os Andes, né, nascente do Amazonas, por exemplo, a mais de 2.000 metros de altitude. De um dos tributários que eu peguei aqui, né, o chamado Maranhão. E rapidamente, por exemplo, em Iquitos, que está a 3.500 quilômetros do mar, a topografia, a altura, né, já é só 93 metros acima do nível do mar. Então, em 3.500 metros, a gente tem uma declividade menor do que 100 metros. Tá? Ou seja, é muito plano. Ou seja, o rio Amazonas flui com uma velocidade relativamente baixa e por isso que ele não transporta proporcionalmente tanto sedimento quanto o Mekong, por exemplo, né, no Vietnã, o Rio Amarelo na China. Uma outra coisa é que o Amazonas, como ele tem muita água, quando o nível do mar baixa na era glacial, né, você sabe que o clima varia, né, tem períodos glaciais e interglaciais. Quando está no período glacial, em média o nível do mar baixa 100, 120, até 150 metros. E os rios fazem o que a gente chama de incisão fluvial. O nível de base é o mar baixa, e o rio cava um vale profundo, porque o nível de base baixou. Então imagine isso no caso do Amazonas, né? O Amazonas tem, como falei, né, a vazão do Amazonas, um valor aproximado em torno de 200.000 metros cúbicos por segundo. O Paraíba do Sul hoje, né, acho que está com menos de 1.000, né? Então o Amazonas é mais ou menos 200 Rio Paraíba do Sul juntos ao mesmo tempo. Então toda essa água, no nível do mar baixo, eles cavam um vale profundo
Quando o nível do mar sobe, o que acontece? Eu tenho um grande espaço para acumular sedimento. Então, quando o nível do mar sobe, o Amazonas retém no Baixo Amazonas uma grande parte do sedimento dele. Por isso que nem tanto sedimento chega no mar também, porque grande parte do sedimento fica no chamado Baixo Amazonas. Esses resultados estão nesse artigo aqui, por exemplo, de revisão, né? Está publicado no Annual Review of Marine Science. E uma coisa que é interessante também, a gente acaba indiretamente nesse artigo falando um pouco dessa questão de deltas versus estuários, porque o Amazonas, com tudo isso de água, né, ele não forma claramente um delta na sua foz, como seria de se esperar pelo tamanho do rio. Existe uma categoria intermediária, né, e a gente se refere geralmente ao Amazonas mais como um chamado Tidal River. Tidal River não tem a tradução ideal em português, né? Rio com maré, rio de maré, que geralmente são ambientes que têm uma quantidade de água muito grande, mas não carregam muito sedimento, e são expostos a uma grande maré oceânica. Então a maré se propaga, porque eles são baixos normalmente, mas como tem muita água saindo, a água salgada não entra. Por isso é que não é um estuário, porque não tem entrada de água salgada. E não é um delta, claramente, porque ele não tem uma grande quantidade de sedimento para construir um delta para dentro do mar. Seria basicamente o caso do Amazonas. Falando de deltas, né, aqui é uma classificação, não vou discutir em detalhe isso aqui, né, mas é muito comum dividir os deltas, né, esses ambientes deposicionários na foz de rio, baseado no diagrama triangular, onde a força do rio dominando claramente está num vértice, a maré dominando em outro vértice e as ondas dominando em outro vértice. O exemplo utilizado inclusive em muitos livros internacionais para delta dominado por onda é o Rio São Francisco, que é bem parecido com o Paraíba do Sul, inclusive, né? Aqui estão os 3 exemplos clássicos que eu estava falando, né? Por exemplo, no caso do domínio das ondas, o São Francisco; no caso do domínio do rio, o Mississippi, nos Estados Unidos; e no caso do domínio da maré, que é muito utilizado, é esse do Fly, lá na ilha de Papua Nova Guiné. Desculpa. Quando as ondas dominam, a gente tem que as correntes produzidas pelas ondas retilínizam, né, a borda do delta, formando praias, né? É o caso aqui, né? Quando as correntes de maré dominam, a gente tem as correntes de maré espalhando o sedimento transversalmente à costa, formando essas barras transversais, né? Quando nem onda nem maré são muito importantes, o rio ele forma um delta que ele chama pé de pássaro, ele vai jogando sedimento para dentro do rio e construindo diques marginais, planícies de inundação para dentro do mar, né, como se fosse uma lagoa, como se fosse um ambiente, no caso aqui do Mississippi, do Golfo do México, né, com pequenas ondas e pequenas correntes de maré. Então ele constrói quase que livremente um delta pé de pássaro, vamos chamar assim, para dentro do oceano, no caso o Golfo do México. Aqui está um outro exemplo, né, citando alguns casos dentro desse domínio de ondas, de maré ou do próprio rio, né? E esse diagrama aqui do outro lado é mais para destacar uma coisa que é importante pensando no Paraíba do Sul, é que essas bolinhas aqui representam a quantidade de sedimento que os rios carregam, que os deltas recebem, no caso, né? No caso aqui, ó, deltas dominados por maré e deltas dominados por rio geralmente recebem bastante sedimento. E, na verdade, ó, os ambientes, as fozes de rio dominadas por ondas, geralmente estão recebendo bem menos sedimentos, se vocês pensarem nessa escala aqui, né? Por isso, naturalmente, deltas dominados por onda, eles estão numa condição já limite de suprimento de sedimento. Eles são os mais vulneráveis à mudança, né? Mudança na quantidade de água, mudança na quantidade de sedimento.
Número de deltas ao longo do globo, né? Em número, os deltas dominados por ondas são mais frequentes. Em termos de descarga de água, né? Eles são os que têm menos água, tá? E em termos de descarga de sedimento, eles são disparados que têm menos. Então, os deltas dominados por onda, como eu estava falando, eles já estão numa condição limite. Eles já são os que têm menos sedimentos. Como eu falei, né, aqui está o delta do Paraíba do Sul, mas aqui no leste do Brasil a gente tem esses 4 deltas, que são todos os 4 dominados por onda, porque recebem ondas muito fortes do Atlântico Sul, né? Então, Paraíba do Sul, Rio Doce, Jequitinhonha, São Francisco, todos eles têm essa borda retilinizada pelas ondas, todos eles têm essas linhas, né? Que na verdade são, a gente chama de crista de praia, né? O rio joga o sedimento e as ondas retrabalham e formam uma praia. O rio joga mais sedimento, as ondas retrabalham, formam mais uma praia. E ao longo do tempo vai ficando essa planície de cordões, a gente pode chamar também assim, né? Que nesse caso é também uma planície deltaica. Por conta da geologia, do clima, etc., a gente tem aqui um sumário, né, do suprimento de sedimentos das bacias hidrográficas principais do Brasil, né? A segunda maior é aqui do Paraná, a maior é a amazônica, né? E essas setas representariam o suprimento de sedimentos. Aqui mais para o sul do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Normalmente a gente não tem delta, né? Não tem nenhum delta na zona costeira, porque a gente tem aqui a Serra Geral e a Serra do Mar. Ou seja, as bacias de drenagem são muito pequenas, então não tem muito sedimento para formar um delta no mar, né? Mas quando a Serra do Mar se afasta, né, o chamado escudo do Atlântico se afasta mais do litoral, a gente começa a ter bacias de drenagem maiores e a gente tem aqui então o Paraíba do Sul, o Rio Doce, o Jequitinhonha e o São Francisco, tá? Controlado então pela geologia, que controla o tamanho das bacias de drenagem, por consequência, controla a quantidade de sedimento que esses rios vão carregar, sendo que, né, enquanto vocês veem aqui em azul, que a região amazônica é muito plana, como eu já mostrei, aqui a gente tem a Serra Geral, a Serra do Mar, que fazem com que esses rios, embora não sejam tão grandes assim, né, eles têm uma declividade alta e eles carregam bastante sedimento. Não existe só delta, né? Como eu falei, aqui está mostrando um delta, nessa posição aqui de baixo. Isso aqui seria uma situação com o nível do mar baixando, que favorece a progradação costeira. Aqui seria uma situação onde o nível do mar está subindo e favorece o afogamento da zona costeira. No caso do nível do mar subindo, favorece a formação de estuários. No caso do nível do mar descendo, favoreceria a formação de delta, né? Então aqui em cima está mostrando, por exemplo, já de maneira esquemática, 2 modelos de estuário, por exemplo, um estuário mais dominado por onda e um estuário mais dominado por maré. Transporte da deriva litorânea forma uma barreira arenosa que tende a fechar o estuário no domínio das ondas, e as correntes de maré transversalmente formam barras, né, alongadas aqui ao eixo do estuário, quando é o domínio da maré. Uma coisa que é, como eu falei, né, às vezes, especialmente em ecologia aquática, né, quem trabalha com oceanografia biológica também, é muito comum utilizar definições como essa aqui com o estuário. Começa já dizendo que o estuário é um corpo d'água, né? Para a geologia isso não é o suficiente, porque o estuário não é só o corpo d'água, não é só água. O estuário é o ambiente deposicional como um todo, né? Então, quando a gente leva em conta isso aqui, basicamente dizendo que o estuário é uma zona de mistura da água do rio com a água do mar, que vai ter esse gradiente de salinidade, né? Isso para a geologia normalmente não é suficiente.
Vocês já devem ter visto, né, diagramas como esse aqui, falando que, então, considerando a mistura de água doce com salgada, a gente pode ter um estuário bem estratificado, um estuário parcialmente estratificado, parcialmente misturado, e um estuário verticalmente homogêneo. Lá no norte, nossos estuários são verticalmente homogêneos, porque a maré lá é um regime de macromaré, a gente tem mais de 5 metros de maré, então as correntes de maré, elas geram turbulência que mistura a água. É impossível, basicamente, ter uma estratificação de salinidade, porque a turbulência mistura a água. Por exemplo, aqui, como a gente tem, né, 1 metro de maré, vamos arredondar para 1 metro, varia, né, de 0,6, 7 até 1,20 metro, 1,30 m, né? A gente tem um ambiente de micromaré, então é de se esperar que a circulação estuarina fosse mais do tipo de cunha salina, um estuário bem estratificado. Uma água salgada por baixo, já que o sal torna a água mais densa, né? A água se percola por baixo, é a água doce mais leve por cima. Mas em geologia, por exemplo, a gente tem usado muito esse artigo aqui de 92, falando que o estuário é um ambiente deposicional que recebe sedimento não só do rio, mas também do mar, que se forma na foz de um rio que foi afogado pela subida do nível do mar, por exemplo. Então isso aqui seria um desenho esquemático dentro dessa visão geológica do que é um estuário. É um ambiente, então, que não é só da mistura da água, é da mistura da força, né? A força do mar, por exemplo, em termos de maré, em termos de onda, com a força do rio em termos de corrente do rio, e também de mistura do sedimento. Eu tenho sedimento do rio e eu tenho sedimento do mar. Normalmente, no delta, a gente só tem sedimento do rio. Num estuário, o estuário recebe sedimento de origem marinha. E dentro desse artigo também tem esses dois modelos clássicos que eu já mencionei naquele desenho esquemático, como é um estuário quando ele é dominado por onda, como é um estuário quando ele é dominado pela maré. Esse formato afunilado, né, dos estuários dominados por maré é bem característico, né, chamado funil estuarino. Uma boca bem aberta, né, do estuário, enquanto que no estuário dominado por onda, normalmente eu tenho uma barreira arenosa, uma praia formada pelas ondas que tende a fechar o estuário. Por que não fecha totalmente? Porque normalmente eu tenho uma água de rio saindo. No Nordeste brasileiro, que tem lugares que não tem mais água nos rios, né, seja por fatores naturais ou antrópicos também, é muito comum a gente ter os estuários lá, por exemplo, no Ceará, Rio Grande do Norte, que a gente chama de um estuário cego. Ele está fechado. As ondas fecham o estuário porque não tem água do rio para abrir a barra, né? Isso vocês já devem ter uma certa familiaridade acontecendo aqui também, né? Então, o rio Caeté, que a gente trabalha, né, estudando juntos, o estuário do Pará, ele é um estuário dominado pela maré típica, né? Dentro daquele modelo lá, ele tem o grande funil estuarino, isso aqui verde mais escuro é manguezal, esse verde mais claro aqui é campos e matas, né? Vegetação de terra firme aqui da cidade de Bragança. E vocês veem, esse aqui é o modelo que os autores americanos e canadenses fizeram, que está no artigo lá, e esse aqui é o estuário do Caeté, dá para ver como ele se enquadra bem, sendo que uma diferença, como os autores são de lugares de clima frio, em vez de botar manguezal, eles botaram aqui salto mate, né, pântano salgado, marisma, por uma questão de clima, né? Mas para nós, no ambiente tropical, a gente tem um manguezal ocupando as planícies de maré formada pela mistura de sedimentos marinhos e fluviais, né? As barras mencionadas aqui, a gente vê aqui, por exemplo, algumas delas, né? Meandro estuarino aqui, quase igual ao que está desenhado aqui no modelo. É muito comum também dividir o estuário, né? Estuário baixo ou externo, estuário médio ou de energia mista, e
estuário, alto estuário, né, ou estuário superior, ou estuário, ou zona de maré de rio também chamado. Né? Então esse aqui é o modelo, como eu falei, o Caeté é um estuário como esse. E nesse artigo 2018 a gente sumarizou como é a dinâmica da maré, por exemplo, no Caeté, como é o manguezal, como é o transporte de sedimentos, né? Não dá para detalhar muito, né? Mas a gente vê que a maré, aqui a gente tem, por exemplo, essa linha preta aqui, basicamente a altura da maré, que aumenta inicialmente no funil estuarino e depois decai rio acima, né? Seja na maré de cisídia, seja na maré de quadratura, seja no período seco, seja no período chuvoso. Porque nesse caso, como a maré é tão forte, a maré é mais importante do que a vazão do rio, para explicar a circulação hidrodinâmica. Por conta da simetria de maré, outra característica é que o funil estuarino acelera o fluxo de enchente pelo afunilamento do fluxo, fazendo que as velocidades de enchente sejam maiores, o que empurra sedimento do mar para dentro do estuário. O que no delta não acontece, que a vazão fluvial empurra, né, ajuda a vazante e não deixa praticamente sedimento entrar. Outra característica, eu vou passar bem rápido aqui para não demorar muito, mas em estuários dominados pela maré, é muito comum a gente ter meandros e caminhos relativamente diferentes que a maré faz quando ela vaza e quando ela enche. Isso aqui é um modelo do artigo de 1960 explicando esse processo dos meandros estuarinos. É por isso que, como o Braulio falou ontem no campo, não, aqui os canais estão mais pela borda. É por causa disso. Né? Tem uma tendência nesses estuários formar banco no meio do canal, porque vaza mais para um lado, enche mais pelo outro, e no meio corre menos água e forma um banco no meio. Por exemplo, né, os estuários, isso aqui é uma medição de ADCP de um canal de estuarino desse, mostrando, na verdade, a água fluindo bem forte, quase 1,5 metro por segundo num canal, quase 1,5 metro por segundo no outro canal, e um banco no meio, onde a água quase não está correndo. Nesse outro artigo aqui, que a gente publicou ano passado, a gente não usou só o Caeté, mas a gente comparou principalmente 5 estuários que a gente selecionou de 12 estuários que a gente estava trabalhando. Aí foi publicado nessa revista aqui, o Water, e botei isso aqui fazer um pouquinho de autopropaganda, né? Uma pequena possibilidade para variar. Ele foi escolhido como Editor's Choice da revista, né? Então, um artigo de destaque na revista. Aí a gente, entre eles, o Caeté, mas a gente comparou 5 estuários para mostrar condições diferentes. Um rio, a gente comparou, por exemplo, um rio que tem uma vazão bem pequena, 10 metros por segundo, o Caeté que tem 50 metros por segundo, e o Gurupi, por exemplo, que já tem em torno de 500 metros cúbicos por segundo de vazão. O quanto essa diferença de vazão faz? Além disso, a gente comparou um estuário que é muito raso e um estuário que é bem profundo também, para ter a diferença. Né? São esses 5 aqui. Ó. Aqui está Belém, né, que é a região da Foz do Amazonas. O chamado Nordeste Paraense, aqui já é Maranhão. E o Mocajuba, Taperaçu, Caeté do Major e o Gurupi, que a gente estudou. A circulação de material particular de suspensão, consequentemente de matéria orgânica, carbono orgânico particular dissolvido, tudo, né? É muito influenciada pela maré, obviamente, e, por exemplo, uma das características desse tipo de estuário é formar uma zona de turbidez máxima. Porque no estuário dominado por maré tende a formar uma convergência. O mar, a corrente de maré empurra mais para dentro até certo ponto, e a vazão do rio e a maré de vazante empurra mais para fora até outro ponto. Existe uma zona média que esse material não vai nem para o mar, nem vai para o continente, ele tende a ficar aprisionado no estuário. E a marca disso é a chamada zona de turbidez máxima, ou máximo de turbidez, né? Tem vários nomes, onde
Lá no nosso caso, a gente chega a ter 1 a 2 gramas por litro de lama, né, acumulada, presa ali, por conta dessa convergência de transporte. Aqui está alguns dados desses 5 diferentes estuários, né? E uma coisa que é interessante, importante, né, para mostrar isso aqui é como a altura da maré, né, o tidal range, que algumas pessoas chamam de amplitude da maré, isso confunde por causa da tradução do inglês, né? Tidal range, traduzir range no dicionário, ele vai dizer que é amplitude. Mas na prática não é amplitude, é altura. Porque amplitude é a metade da altura. Né? Como a gente fala, em maré, na verdade, está mostrando que não é amplitude, é a altura da maré. Então lá chega a 6 metros, né, dependendo do estuário. Cada linha dessa aqui é um dos estuários, o Caeté está aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, no caso do Caeté, a gente consegue detectar a maré até 75 km rio acima. Né? No caso do Gurupi, que é o maior, isso, na verdade, vai mais longe, 125 km. Né? Mesmo o Caeté tendo 50 metros cúbicos por segundo de vazão e o Gurupi tendo 500 metros cúbicos por segundo de vazão, a maré avança mais ainda no Gurupi do que no Caeté. Porque para a força da maré, essa diferença de vazão não é tão significativa assim quanto possa parecer. Aqui estão dados, né? Por exemplo, comparando o que a gente chama de prisma de maré, ou seja, todo o volume de água que circula num ciclo de maré. Como se fosse assim, a diferença do nível de maré baixa para o nível de maré alta, todo o volume de água está compreendido entre esses dois níveis, considerando a morfologia do estuário. Isso é o prisma de maré. A coluna em vermelho aqui é o que a gente chama de channel volume, o volume do canal, que é a água que fica quando a maré está no mínimo. Na maré baixa, qual é o volume de água que eu tenho? E aqui seria a porção do prisma de maré, que é, na verdade, associada à parte onde a salinidade já não chega. É uma maré de água doce, só para comparar, uma maneira de comparar a importância do rio. Então aqui, ó, Urumajó 10 metros cúbicos por segundo, Caeté 50 metros cúbicos por segundo, Gurupi 500 metros cúbicos por segundo. A gente vê o aumento do volume do canal e a gente vê o aumento do volume da maré de água doce, mas vê que o padrão não mudou. Continua o prisma de maré sendo maior do que o volume da água do rio, mesmo com 500 metros cúbicos por segundo. Aqui são outros dados do Caeté que é interessante, porque lá, como o que muitas vezes separa um estuário do outro é o próprio manguezal, a gente tem canais de maré que atravessam de um lado para o outro. E isso é importante porque a gente viu que a maré sobe primeiro de um lado que de outro, por exemplo, e isso cria um fluxo de um estuário para o outro. Só como curiosidade, então, nesse caso aí do Caeté, a gente tem um canalzinho aqui, que inclusive a Luísa e a Ashley estão estudando também, né, nessa região. Mas a gente tem esse canalzinho aqui, parece um canal pequeno, para nossas proporções ele é um canal pequeno, mas a gente tem que, por cerca de 1 hora, a maré sobe primeiro no Caeté, ela flui do Caeté para o Taperaçu, que é o outro estuário aqui do lado, a uma vazão de 5 metros cúbicos por segundo, com uma concentração de 500 miligramas, né, meia grama por litro de água. E se a gente faz essa conta, a gente vai ter que num ciclo de maré a gente tem já cerca de 9 toneladas de lama que é transferida de um estuário para outro só por conta dessa característica geomorfológica do canal de maré. Né? Bom, voltando para o Paraíba do Sul e uma comparação com o Amazonas, por exemplo. É um pouco injusto isso, né? Mas eu tenho que fazer uma comparação de tamanho primeiro. Né? Aqui está na mesma escala. Essas duas imagens estão na mesma escala. Aqui está o delta do Paraíba do Sul e aqui está a região da Foz do Amazonas, que não é tão claramente assim um delta, né? Mas se eu pegar e botar esses dois quadradinhos aqui na mesma escala, ó, a gente vê que
O delta do Paraíba do Sul cabe no canal sul do Amazonas, por exemplo. A largura, isso aqui está na mesma escala. Então, a largura do canal sul do Amazonas aqui é mais ou menos a largura do delta do Paraíba do Sul. Não dá para comparar assim. Comparar assim, porque senão fica difícil de visualizar qualquer coisa. Dando uma acelerada aqui, né, a gente tem trabalhado, né, é a minha primeira vez aqui, né, então eu não conheço a região também, então vocês obviamente, né, mas a gente tem trabalhado muito na área aqui, onde tem mais manguezais na região aqui do Paraíba do Sul, porque um dos nossos focos principais, né, é justamente entender a questão da matéria orgânica, não é só a dinâmica do sedimento inorgânico, que é o que eu mais trabalho, mas a questão da matéria orgânica que é associada a fontes marinhas, fontes fluviais, produzidas pelo próprio manguezal, né? Como esse material circula, e pensando do ponto de vista na fusão mais com a questão geológica, sonográfica, é como isso vai variar e o que vai acontecer se continuar cortando água, cortando fluxo de sedimento, se o nível do mar subir, o que vai acontecer, né? Eu peguei esse trabalho aqui para comparar, né, tendências hidrológicas da bacia do Paraíba do Sul, né, para mostrar, destacar, por exemplo, uma coisa que você sabe bem melhor que eu, que paulatinamente, pelo gradual, intenso uso da água, construção de barragens, cada vez está diminuindo mais a água do Paraíba do Sul. Não só a água, mas muitas vezes se esquecem do sedimento, né? Não é só água, é também o sedimento, mas falando primeiro da água, isso aqui seria a média da vazão, essa linha azul, janeiro de 1922 até janeiro de 2002. Claro que tem uma variação sazonal importante, né? Período de cheia, período de seca do rio, mas então vamos ver a média. Mas se a gente pegar mais ou menos, tentar fazer uma linha reta, a gente vê que tem uma tendência de queda. Vejam que talvez chegasse perto de 900, né, a vazão média, e hoje talvez a vazão média, aqui é 2002, né? Provavelmente se a gente seguir essa reta aqui, hoje a vazão deve estar em torno de 500 metros cúbicos, talvez, né? Isso a gente com as medições que estão acontecendo nesse instante, né? Nesse instante tem uma equipe de colegas nossos que está fazendo medições na foz do Paraíba do Sul, a gente consiga saber de fato como está essa vazão hoje e como está a influência da maré também. A gente está fazendo medições nessas linhas vermelhas aqui, por exemplo, uma DCP, né, para ver a vazão. Isso aqui foi feito na terça-feira e isso está sendo feito nesse instante aqui, inclusive. Separei aqui um perfil da DCP que a gente fez aqui, ó, por exemplo, ó, outubro 11, 2022, 14h53, né? Medindo de uma margem a outra quanto de água estava passando nessa seção transversal, por exemplo. E essa aqui, ó, destaque, ó, outubro 14, 2022, 15 e 17. É de hoje, né? Isso aqui o pessoal está medindo lá, gravou e me mandou há 2h30 atrás, mais ou menos, né? Quase em tempo real. No futuro, quem sabe ele não tem uma transmissão, né, de dados, fica monitorando e transmitindo. Então, isso aqui foi terça-feira, isso aqui está sendo hoje, né? Essa foto é de manhã cedo, 7h40 da manhã, e o pessoal está medindo aqui, né? De novo, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, né? Falando do sedimento, não é? Quando eu faço uma represa, uma barragem, né? Eu não estou retendo só a água. Se eu retenho a água temporariamente, embora tenha uma perda por evaporação, né? Mas em geral, uma parte grande dessa água continua, né? Ela passa, se a hidrelétrica vai passar pela turbina e vai seguir adiante. Só que o sedimento não. O sedimento, o rio entra no lago de represa, o rio perde a velocidade. Lembram que a capacidade de transporte é dependente da velocidade. Se o rio vem no canal e ele entra num lago, ele perde a capacidade de transporte, ou seja, todo o sedimento que ele vinha carregando
é retido na represa, né? Então, se por causa de uso, represas e consumo de água, a vazão está diminuindo, imaginem a quantidade de sedimento. O impacto é muito maior no sedimento que na água. Claro, aí tem trabalhos, né, sobre o que fazer então, né? Como ter um manejo quando não tinha barragem nenhuma. Tinha um balanço, né? Estava equilibrado o fluxo do rio com o transporte de sedimento. Quando eu construo uma barragem, sai desse equilíbrio, e aí teria que ter uma questão de manejo para saber o que fazer para fazer uma espécie talvez de bypassing desse sedimento, mas claro, isso não é tão simples, é fácil propor, falar, né? Muito mais difícil executar. Aqui eu peguei, né, hoje da internet, no Google Maps, no Google Earth, aliás, né? Essa região aqui, isso aqui é uma cidade chamada Antas, né, que eu não conheço nem um pouco, vocês devem conhecer, mas aqui tem uma barragem, né, no Paraíba do Sul, formando, aqui segue a água, né, depois, mas aqui está a barragem, o lago da barragem, e a gente vê, por exemplo, um pouco mais a montante, a quantidade de sedimento que está sendo retido pela formação do lago de barragem. E esse sedimento é o que vai faltar lá na foz depois, né? Então, tentando sumarizar, né? Para a geologia, a sonografia geológica, deltas e estuários são fundamentalmente distintos, né? São ambientes distintos. É uma questão profunda, geomorfológica, não é tão simples isso, né? E eles têm diferentes processos, por exemplo, diferentes fontes de sedimento, onde um delta é teoricamente exclusivamente sedimento fluvial e um estuário recebe sedimento marinho também. Se um rio forma um delta ou um estuário na foz, vai depender basicamente então desse aporte de sedimentos comparado com a força marinha. Aqui, uma vantagem nesse sentido é que é um ambiente micromaré, né? Então a força marinha não é tão intensa assim. Como eu falei, né, com uma quantidade relativamente pequena de sedimentos, proporcionalmente ao seu tamanho, né, nem mesmo o Amazonas consegue construir um delta, porque em relação ao tamanho dele, ele carrega pouco sedimento. Na costa amazônica, né, as macromarés e o baixo aporte sedimentar dos rios, que tem a ver muito com a declividade, determina que basicamente a gente tem informação de estuários lá. O Caeté é um exemplo, né, possivelmente é hoje o estuário mais estudado do Brasil, se bobear, porque desde 95 vem sendo feito muitos trabalhos lá, tem um projeto grande de 10 anos de cooperação com a Alemanha, que estudou muito o estuário do Caeté, então ele é um estuário muito conhecido. E não é só ele, tem mais de 20 estuários no setor entre a Baía do Marajó, onde fica Belém, e a Baía de São Marcos, onde fica São Luís, tem mais de 20 estuários, né? E nenhum delta. No caso do Rio Paraíba do Sul, o grande relativo ao tamanho dele, aporte sedimentar, aliado ao regime de micromaré na foz, resulta, né, o resultado, na formação de um delta. Em função da redução de água, principalmente de sedimentos, né, pela construção de barragens e outras intervenções, então, o que me parece, né, e os dados indicam também, é que o Paraíba do Sul, assim como é relatado por São Francisco, por Rio Doce, por Jequitinhonha, eles estão, no caso do Paraíba do Sul, né, está se transformando em estuário. Cada vez a gente vai ter mais entrada de água salgada, cada vez mais a gente vai ter o aporte marinho de materiais, né, provavelmente orgânicos também, né, isso aí é uma questão que está sendo justamente estudada pelo grupo do Carlão, né, mas acredito que isso vai gradualmente aumentar, né, e isso tem consequência, né? Nenhuma intervenção, né, na natureza não vai ter consequência, sempre tem alguma consequência.
Nesse caso, né, essa transformação de um delta em um estuário vai implicar no cada vez maior avanço da maré. Quando fala maré dinâmica, a gente está falando da variação de nível d'água. Maré nesse sentido, de variação de nível d'água. Mas também deve aumentar o avanço da intrusão salina. O que impede a intrusão salina é principalmente a vazão de água doce. Ou, em alguns casos, a declividade. Mas aqui, né, é a vazão de água doce. E se eu estou diminuindo a quantidade de sedimento, não é de admirar que eu vou ter erosão costeira. Se o delta é uma projeção marinha para dentro do oceano, se ele vai se transformar num estuário porque está faltando sedimento, o mar é como se o mar estivesse reivindicando de volta esse espaço que foi ganho pelo rio pela falta de sedimento agora. E é isso então, muito obrigado pela atenção. Essa aqui é uma foto da nossa confraternização na minha casa em Bragança em maio de 2022 e a chegada dos paraenses aqui em outubro de 2022 aqui no campus da UEM. Muito obrigado. A gente tem tempo aí para algumas perguntas. Não, mas posso fazer uma pergunta? Então, é interessante, aprendi muito. Você tem uma didática sensacional. Obrigado. Aprendi muito, mesmo gostei muito. E você acha que também o fato da gente ter perdido, né, mata ciliar também, a gente diminuiu muito essa força do rio também indo hacia o mar, assim? Você acha que isso também pode ser responsável ou não seria? Não, seria, né? Agora é difícil de quantificar, mas claro, quando desmata, né, normalmente aumenta a evapotranspiração, perda de água, né, sem vegetação, sem o sombreamento, né, a evaporação aumenta, né. Por outro lado, né, é muito comum ouvir falar de assoreamento, né? O rio está assoreado, assoreamento. Isso é uma coisa que é problemática, porque o assoreamento, quando a gente tem a vegetação preservada na margem, o rio tende a ter um canal bem formado, né? O que favorece a velocidade do fluxo, que favorece o transporte, né? O que é o assoreamento? O assoreamento é o rio ficar mais largo, já que, digamos que não perdeu água, a mesma quantidade de água tem que passar. Se eu não tenho vegetação, eu tenho erosão da margem, esse material torna o rio mais raso, mas ele também fica mais largo, só que esse rio mais largo e raso, a água flui com menos velocidade. Então diminui o transporte de sedimento, né? O sedimento passa a acumular mais no vale fluvial e menos é transportado em direção ao mar. Então afeta. Você acha que aqui no delta que está se transformando em estuário, o maior responsável é a falta de sedimento, de influência do rio? Eu acho assim, eu sou relativamente ignorante no que diz respeito à bacia do Paraíba do Sul, né? Mas o que eu vi de relatos em relação ao número de barragens e a quantidade de projetos que tem, eu fiz um paralelo com São Francisco, que eu conheço um pouco mais, né? Onde a gente vê isso acontecendo muito claramente no São Francisco, que não chega mais sedimento. Áreas que antes era plantação de arroz na planície deltaica, agora é cultivo de camarão, porque está tudo salinizando, né? Então eu imagino que as barragens sejam o maior responsável, né? Mas espero entender melhor, né, ao longo da nossa colaboração. Bom, no futuro, quero continuar vendo. Gente, vocês me desculpem. Tá bom, obrigado. Obrigado. Os alunos devem estar achando que eu vou dar B.O. Isso é interessante, queria acrescentar no que ela estava falando, porque o trabalho que você apresentou do Maremo, de 2002, ele mostra nitidamente uma redução da vazão do Paraíba do Sul, como você bem mostrou, ele não mostra uma redução de chuvas. As chuvas ficam basicamente constantes ao longo do mês. Sim, a causa não é redução de chuva. Exato, não, então, exatamente, que a pura eliminação. Sim. Todas essas barragens que são construídas no Paraíba do Sul, com certeza são a causa da redução da vazão. Comento isso porque, basicamente, todo ano, quando a gente está nesse período de seca, está sem falar, porque os jornais, né, que a onda da
vista, porque a redução de chuvas, redução da vazão, como se essa fosse a causa principal da redução do vazão do Paraíba. A chuva é sempre quando alaga, a chuva alagou, quando falta água, faltou a chuva, tudo a culpa sempre é da chuva, não é das pessoas. A gente está com um projeto de Carlão, 2 alunos, e a gente acabou de voltar do campo, coletamos em todas as barragens do Paraíba do Sul, aquela lâmpada que você mostrou, a gente foi lá também, coletando sedimento antes e depois da barragem, justamente para verificar o efeito acumulativo dessas barragens no transporte final de elementos tóxicos, né, associados a sedimento e particular de suspensão. Vai ser um resultado interessante que vai ter tudo a ver com a sua barragem. E deve corroborar para isso, né? Porque no lago a gente tem essa sedimentação lamosa intensa, né? E deve haver uma retenção desse material, ou qualquer elemento, né? Absorvida a lama no lago de barragem, e a jusante deve diminuir, pelo menos momentaneamente, né? Imagino eu. Mas claro, aí tem questões do que pode acontecer num lago de barragem para remobilizar, né, esse material também, né? É outro porém. Mas lá no norte tem, né, também muita... Proporcionalmente tem pouco, mas tem várias barragens, né, grandes, hidrelétricas grandes, e tem problema, né? Vocês devem conhecer melhor que eu essa questão, por exemplo, da emissão de metano, né, por causa dessa matéria orgânica em decomposição dentro dos lagos de barragem, né? Isso é um problema. Então, hoje em dia se discute muito isso porque a gente sempre, pelo menos, sei lá, 20 anos atrás, falava da energia hidrelétrica gerada, né, por hidrelétricas como uma energia limpa, mas ela tem impacto, né? Não é tão limpa assim. Se a gente pensar nos impactos no sedimento, na dinâmica de metais, sei lá, outras coisas, emissão de metano. Não sei se você pode ajudar uma dúvida técnica. Quando você vê sobre a bacia de drenagem do Paraíba do Sul, Sim. em torno de 56 mil quilômetros quadrados. Esse é um número que sempre foi colocado, Referido, classicamente. Mas de alguns anos para cá, essa bacia teve que estar para 62 mil quilômetros quadrados. Ou seja, aumentou 10%, mais de 10% do tamanho dela, segundo os dados que eu dei. Mas eu não vi nenhuma informação técnica de delimitação dessa geomorfologia, por que ela foi afetada 10%? Você teria alguma ideia? Assim, uma coisa que pode explicar esse aumento de 10%? pode ter sido mais uma questão metodológica de como foi medida essa bacia, né? Porque uma coisa que lá também a gente tem um grau de imprecisão muito grande, porque muitas dessas medições, né, quando a parte de sensoriamento remoto avançou muito nos anos 80, 90, muitas dessas medições foram feitas com sensoriamento remoto, usando às vezes até algoritmos para reconhecer os divisor de águas, né, para delimitar a bacia. Só que isso foi melhorando com o tempo também, né? Então, às vezes pode ser uma questão metodológica, que eu já vi acontecer lá no Pará, né? Às vezes tem desavença, vamos dizer assim, na metodologia, porque no caso do Caeté também tem, tu vai ler na literatura, às vezes fala de 1.600, 1.900, 2.000, depende do autor, porque tem um colega meu que é geólogo, eu sou oceanógrafo, então eu considero a parte estuarina como parte da bacia, mas ele não, ele usou o limite de entrada da maré e só considerou bacia hidrográfica a parte que não era afetada pela maré. Esse é um outro exemplo, né? Mas também tem processos, né, que às vezes, dependendo da topografia, não acredito que seja o caso do Paraíba do Sul, pode ser que seja interferência antrópica, mas em áreas do norte, que é muito plano, tem um processo chamado avulsão, né, que é quando o rio muda o curso. Então, um rio que eventualmente desaguava num outro, né, um tributário, pode mudar o curso dele e aumentar eventualmente a bacia de drenagem. Não é impossível. Agora,
No caso do Paraíba do Sul, pensando na área mais de serra, de montanha, né? Isso é pouco provável que Não, aconteça. foi na parte de baixo. Na parte de baixo. Teve essa alteração. Minas e São Paulo não houve alteração. Não houve nenhuma. Zero. É. O que eu acho estranho é não ter um relatório técnico sobre isso. Dizendo, não, foi desviado 10% aumenta assim do nada, cresceu, né? Onde está esse valor? Esse valor não é VAC, não sei VAC. Você encontra referências mais recentes que você via classicamente 55.500, 56 variações de Sim. pouco. De alguma coisa assim, mas é coisa que você. Uma diferença pequena, coisa assim. numericamente pequena. Que seria mais esperado em relação à metodologia, né? Um erro de 2, 3%. Quando eu comparei com esse número, eu não consigo achar nenhuma explicação sobre isso. Agora passou para 62, aumentou mais de 10% e não tem uma explicação. Um argumento técnico. Mas eu concordo com você, certamente tem associação possivelmente metodológica, mas eu não vi isso desse. Ninguém disse, né? Não, foi uma mudança de maneira. Não, pelo menos não achei. Não, eu também mas, não. Eu creio que sua opinião porque você tem essa formação, né? Agora, realmente é uma coisa muito sensível essas variações de centímetros, né? Quando você está nessa situação de baixada, para você integrar ou não, até onde vai. Onde é o divisor de águas? Essa resolução, né? Com toda a tecnologia que a gente tem hoje ainda, né? Mas pois é como principalmente numa planície deltaica como essa aqui, né? Por exemplo, a gente vê que às vezes uma variação sazonal importante. E foi tudo controlado pelo nível do mar, basicamente. Então é tudo muito plano, né? A altura das cristas de areia é controlada pela altura que a onda joga areia. E os manguezais entre uma crista e outra é controlado pela altura que a maré sobe. Então as diferenças topográficas são muito pequenas. Então às vezes um braço, né, pode mudar para onde ele corre sem muita dificuldade. Mas claro, uma variação de, 6 mil metros quadrados, 6 mil quilômetros quadrados, né? É uma variação substancial para ser explicada por uma mudança assim, né? Deveria, como eu falei, a bacia do Caeté, sendo otimista, 2 mil quilômetros quadrados, então cresceu 3 bacias do Caeté, né? Tem que ter uma explicação. É uma curiosidade, tá? Mas vou tentar, por curiosidade também, ver se eu consigo descobrir, né? Tá bom, obrigado. Parabéns pela apresentação, né? Obrigado. A região lá de Bragança, o trabalho do Comitê de Bacias, Sim. que você estava falando, é só chamar a atenção a importância desses estudos aqui na nossa região que, né, precisam cada vez mais avançar. Esses fenômenos que o senhor apresentou, a gente tem observado uma luta dessas forças, né, no continente do oceano, uma terceira foz do Paraíba, que a gente pode considerar assim, em Barra Furada, porque parte do Paraíba do Sul, tem um canal, né, que consegue aduzir água através do canal artificial e pega em Barra Furada. E a gente tem observado a conformação da paisagem dessa saída, como a água tem diminuído a vazão, a mudança, e hoje tem uma luta grande lá para tentar estabilizar aquela costa para conseguir ainda ter uma vazão. Então esse fenômeno é um fenômeno bem interessante que aconteceu ali em Barra Furada. Deve ser interessante nos estudos, né, que o senhor está fazendo aqui. Então tem uma quarta foz, que é lá em Sepetiba, né? Isso, ainda tem essa ainda, né? Mas hoje o comitê, com essa distribuição da vazão, tem, através do CEIVAC, tem estado bastante interessado em um projeto de criar um reservatório, né? Pelo menos é o que tem sido divulgado aí, através de um grupo de trabalho, criar um reservatório ou 2 reservatórios, que depende de uma articulação complexa entre Minas e Rio e São Paulo, o Rio Pomba e o Rio Curiaé, tendo em vista que esse fenômeno da redução da vazão tem influenciado a voz significativamente, essa mudança que o senhor apresentou. Por exemplo, o Simão da Barra apresentou vários relatórios da dificuldade de abastecimento público da cidade, que está muito próximo à foz. Está salinizando, né?
E já foi mandado um projeto para a gente hoje, que foi do comitê, de perfuração de poços. A gente já tem um fenômeno por causa do Morro do Açu, dando vários poços, e isso também está avançando esse fenômeno na nossa região, cada vez mais procurar. E aí vai rebaixar o nível do lençol freático e vai haver percolação, vai uma cunha de salina subterrânea também. Né? E isso é um fenômeno que a gente tem observado, tá? Esse fenômeno de mudança da forma, né, do Vale do Sul. A gente vai ter que trabalhar muito ainda junto, provavelmente, né, Carol? Porque é muito complexo, assim, por exemplo, tem um canal que a gente mediu na terça-feira e a maré virou, mas o fluxo não reverteu, porque normalmente num ambiente mais esclarino, né, a água vai correr para um lado na enchente e vai correr pelo outro na vazante. A gente ficou lá 11 horas aproximadamente mediu a enchente e a vazante, a água correu sempre para o mesmo lado. Mas é porque provavelmente a água estava entrando pela outra foz e empurrando a água, mesmo quando a maré estava enchendo, estava empurrando a água no sentido da vazante, porque ela estava enchendo pelo outro lado. E quando estava vazando pelas duas fozes. Né? Mas o problema também é porque, como eu falei no início, né, o ambiente costeiro, ele não está sujeito só ao que ocorre na bacia, né, hidrográfica, ele está sujeito à questão marinha também. Então, no caso, como aqui é um ambiente dominado por onda, as ondas é que estão fechando as barras. Né? A vazão de água antes mantinha ela aberta. Se diminuir, as ondas vão gradualmente fechar mesmo. Né? E aí, no caso da barra que a gente estava tentando usar, né, vocês chegaram a navegar através dela, mas é muito rasa. Então, a maior parte da maré, a água nem consegue passar por ali também. Porque quando a maré baixa, ela fica praticamente seca. Só para a informação, recentemente nós contratamos um estudo, professor, ele tem o perfil, várias sessões transversais do Paraíba do Sul, mulher e pomba, desde da fluência, e nós estamos observando como é que está a mudança a formação da seção transversal dele. Como é que está esse movimento dentro do rio, né? E o cenário que a gente observou é bem alarmante, assim, a cota está diminuindo, muita areia, como os bancos, né? Que o senhor mostrou aí. Porque com a diminuição da vazão não está tendo mais força para transportar e esse material vai se acumular ao longo do rio. O pouco que ainda vem, porque a maior parte já está sendo retida nos reservatórios mesmo. E eu estou pensando em construir mais reservatórios. Pois é, isso que o Braulio me contou, né? E eu fiquei impressionado. Alguém quer ver assim? Todo mundo? Então tá, pessoal. Estou à disposição. Valeu. Vamos Bom, obrigado.